você vai encontrar professor com base em resultados, né, meu? Como é que você faz para encontrar o professor certo, então, na sua Então, perspectiva? isso que você falou, com base em resultados, eu também fico meio pá com isso. É? Eu acho que não é só o resultado, não. Se pá, deixa eu ver. Ah, não, eu não anotei, não. Comecei a anotar esse negócio, mas eu fiquei. Ó, eu vou seguir a linha de raciocínio que eu tava caminhando, né? Depois do negócio do quântico lá, física quântica. Voltando para casa, daí eu falei, meu, como escolher um bom professor? Como eu posso falar isso para um aluno iniciante com um zerado? Como escolher um bom professor? Porque tem gente que só começa, né? Vai, começa e beleza, né? Só que tem gente que é muito encanado nisso, né? Como que eu posso escolher um bom professor? Eu quero aprender bem e tal, eu quero aprender certo. Principalmente gente que tem um curso superior, né? Essas pessoas, elas sabem que, tipo, um bom professor nem sempre é aquele que sabe mais, né? Porque a gente tem professores na faculdade que são muito bons em termos de conteúdo, mas em termos de ser professor, são bem questionáveis, né? Então, tem pessoas que pensam muito nisso. Aí eu fiquei pensando, caramba, tempo. Tempo não é. Tempo não é porque eu posso usar como exemplo um maestro que me ensinou a tocar violino, né? O cara tem cabelo branco, começou jovem e tá até hoje do mesmo jeito. Até hoje ele dá um ano de teoria, passa uma prova depois e os alunos não tiram mais do que 5, e a prova vale 100. Todos. Então, ou seja, dá para ver pela ação que é o ensino que dá dando problema, né? E tem muito professor que é experiente, que é velho já de cabelo branco, já ensinando violino, que ensina do mesmo jeito que ensinava há 40, né, 50 anos atrás, e que também não tem muitos resultados, né? E tem professores que são mais novos e até os mais velhos que têm muito resultado. Só que tem gente que ainda não consegue aprender. Então, a parada não está em o professor ter muito tempo como professor, não está em o professor ser muito bom tecnicamente. Porque os bons professores têm uma taxa de resultado maior. Mas os professores ruins também têm resultados. Menor, mas tem, né? Resultado em que sentido? O que você está chamando de resultado? Só para eu. Por exemplo, um professor ruim de violino ensina a pessoa a tocar violino. A pessoa consegue tocar, né? Talvez ela toque até afinado. Mano, eu assusto quando eu vejo violinistas uma técnica que você olha assim, e você fala, mano, que técnica é essa? Geralmente eu vejo muito isso ou em tipo violinistas mesmo brasileiros assim que tem tipo, a técnica toda torta, a mão, a postura toda torta e tocando perfeitamente bem afinado, né? E também tem, às vezes, os caras de fora da, da Ásia, se eu não me engano, assim, que tem aqueles temperamentos diferentes, assim, às vezes eles tocam o violino de um outro jeito, né? Mais próximo a uma rabeca e tal, e afina bem, né? Então, tipo, tem professor ruim que não ensina os pilares, as bases, e tem alunos que ainda conseguem tocar afinado, conseguem ter um som bonito. Tem uma menina que eu sigo, que ela é lá do norte, né? E ela toca, mano, com a mão meio que para baixo, assim, e ela faz um vibrato de dedo todo esquisito. Você olhando, se você não ouvir, você fala, mano, isso aí tá horrível. E quando você ouve, o som dela é muito bonito mesmo com a técnica toda esquisita, né? A postura toda esquisita. Então, tem professores ruins que não ensinam as bases para os alunos de direito, tem uma taxa de resultado muito baixa, né? Alunos que conseguem tocar bem mesmo com uma postura errada, mesmo com essas coisas assim, mas tem resultados. Então, não aumentou a quantidade, só que não é todo, né? O professor bom tem 80% de resultado, o professor ruim tem 20%, só que os dois têm resultados, então não é só a didática, não é só a experiência, não é só a técnica. Aí eu cheguei naquela sacada que eu comentei para você, que é
Mano, é a sua é a sua compatibilidade com o professor que faz com que você aprenda ou não. Que é o único sentido de um professor ruim ter resultados mesmo assim, né? É o único sentido, porque tipo, você entende um professor bom ter resultado e é a chave que falta para você entender por que, que o professor bom não tem 100% de resultados e por que, que um professor ruim não tem 100% de não resultados. Porque mesmo a pessoa tendo um professor ruim, mesmo a pessoa não aprendendo exatamente a técnica, ela consegue entender como o professor vê o instrumento, como o professor vê a música, ela consegue se conectar com isso, uma coisa mais profunda, mais uma camada inferior, assim, lá por baixo. Consegue entender isso e consegue aprender, né? Às vezes ela nem vai explicar direito. Se você falar, por que você toca assim? Não sei, mas ela toca e o som sai bonito, né? Não sabe por quê? Porque ela se conectou, né? Ela ela conseguiu fazer, ela conseguiu achar um professor, mesmo que ruim, que ela conseguisse entender. Ela conseguisse entender o que, não só o que ele diz, mas conseguisse entender como ele vê. É como se você. A imagem que eu tenho, assim, nessa ideia, é aquela coisa do. Sabe quando a alma, assim, ela meio que encosta no corpo e vira uma coisa só? Uma imagem assim, tipo, tem um corpo aqui, tem um outro corpo aqui, aí eles se juntam e viram uma coisa só. É como se ela conseguisse fazer isso com a visão de mundo do instrumento, né? Não no geral, do professor. É uma coisa que parece muito transcendental, que parece muito louca, mas não é, mano. É uma coisa assim, tipo, por exemplo, eu aprendo melhor, eu mesmo, Jackson. Eu aprendo melhor quando quando eu estou ouvindo o que o outro está dizendo. Eu não aprendo tanto interagindo, sabe? Eu aprendo mais ouvindo. Eu ouço e entendo. Aí eu consigo entender o que o outro está dizendo, o que o outro tá colocando, né? Então é ouvindo, ouvindo ativamente, claro, não só colocando para dentro, mas entendendo, mas é mais assim, não perguntando muito. Eu sou mais esse tipo. Então, se eu tiver um professor que fica me perguntando o tempo inteiro se eu estou entendendo, se eu tenho alguma dúvida, eu sou um professor assim. Mas se eu tiver um professor assim, isso me barra um pouco, porque eu quero que ele fique falando para eu conseguir entender o que ele está falando. E se eu tiver uma dúvida, eu vou falar. Então, não é um exemplo muito bom, não é um exemplo muito que explica muito bem o que eu estou querendo dizer, eu acho, porque é uma coisa que está muito nova na minha cabeça, mas você conseguiria explicar de algum outro jeito o porquê que um professor bom não tem 100% de resultado e por que um professor ruim ainda consegue ter resultado? Para mim é a coisa assim que é o pulo do gato ainda, que está bem cinza, mas que eu quero melhorar. Uhum. É uma coisa que faz muito sentido, né? É, eu ainda continuo achando que tempo é importante, didática é importante, e eu vejo uma diferença, apesar de resultado ser resultado, mas 80% de resultado e 20% de resultado é uma taxa muito diferente. Só que isso é realmente uma excelente explicação, né? Não sei se tem outra, mas do que chegou no meu ouvido até hoje em dia, para mim é uma excelente explicação do porquê que mesmo um excelente professor não consegue ter 100% de resultado e por que um professor ruim ainda consegue ter resultado. Agora fica parada. Como que eu, iniciantão, encontro um professor compatível? Eu vou ter que, tipo, livro, né? Leio um, não gostei, jogo fora, leio um, não gostei, jogo fora. Ou tem um jeito certo ainda? Ou você nem pensou nisso ainda? Não, eu pensei, só que pode ser que eu mude isso, que eu pense mais, assim, mas o insight que funcionou mais, que fez mais lógica na minha cabeça, é você procurar, o iniciante, assim, procurar na sua volta quem é a pessoa que você consegue entender melhor o que ela está falando. Não é quem é a pessoa que você consegue, que você acha que você conhece. Ah, não, fulano sempre faz isso, sempre faz aquilo, faz aquilo outro. Não, é quem você consegue entender melhor
o que você está falando é como se fosse assim. Imagina que a sua relação com as pessoas ao seu redor fosse veias. E a maioria dessas veias tem coágulo. Coágulo é, né, uma barragem ali nessas veias. Né? Você tem meio que uma dificuldade em conversar e entender o que eu estou falando. Né? Mas tem algumas relações que essas veias são como que é o nome aquelas veias lá do coração, que levam o coração? Eu não, não manjo. Ia ficar muito top na explicação. Mas veias do Artéria, coração. artéria, artéria. Vai ser algumas veias que são aquelas artérias, assim, aquelas veias grossas, assim, que tem um fluxo muito bom. Você consegue entender aquela pessoa. E aí pode ter uma contradição. Talvez você consiga entender uma pessoa extremamente grosseira. Talvez você consiga entender uma pessoa brigando com a pessoa. Você consegue entender o que ela está falando, o que ela está impondo, o que ela está pedindo, o que ela está querendo. Talvez você consiga entender assim, uma pessoa grosseira, que grita com você. Talvez você consiga entender uma pessoa mais dócil, né? Que ela pergunta o que você está sentindo. Talvez você consiga ter uma relação mais assim, né, mais fácil, que você consiga entender o que o outro está falando quando a pessoa fica te perguntando, né? Então, ao nosso redor, a gente tem pessoas mais assim, que a gente tem essa conexão maior, né? A gente consegue entender melhor, consegue entender o que chega a nosso ouvido, né? Lembra, não é conhecer, você não é aquela pessoa que você acha que conhece, né? Tipo, eu acho que conheço muito bem a minha mãe, então eu vou procurar alguém que seja igual a minha mãe. Não, você tem que entender. Isso é difícil, não tão fácil, mas é difícil, mas não é demorado. Você consegue sacar. Nossa, de todo mundo que eu converso, eu consigo entender muito bem o que fulano está falando, né? Quando o fulano me apresenta uma ideia nova, eu consigo facilmente entender. Mas só que fulano é meio grosso. Fulano ele fala meio xingando, só que eu consigo entender bem o jeito que ele fala, né? Desse jeito, a informação entra com mais facilidade na minha cabeça. E eu estou usando esse exemplo de grosseiro, assim, para dizer, para deixar bem claro que não é, não é uma coisa muito padrão, né? É uma coisa muito pessoal. E tem muitos, tipo assim, às vezes você vê lá professores, cinco professores do mesmo nível, né, de tanto de conhecimento, de técnica, até de experiência, que é difícil de ter, né, mas é só para ter um exemplo. E você vai entender melhor um ou outro, né, por conta da característica daquele professor. Então, você tem que procurar um tipo, né, algum parâmetro, assim, pessoas que falam mais, pessoas mais prolixas, eu tendo a entender melhor. É que daí ela começa a repetir a mesma coisa de forma diferente. Então, procura um professor prolixo, né? Eu gosto mais de pessoas mais pontuais, que falam sim, se a pessoa ela fala uma frase assim mais pontual, eu consigo sacar o restante. Então, para mim é mais assim, procura. Porque, mano, imagina, você é uma pessoa que, que, que é muito, tipo assim, entende as coisas muito fácil. Aquela coisa do para um bom entendedor, meia palavra basta. Vamos supor que você é um bom entendedor nesse ditado popular. Então, se você entende o que a pessoa falou em, sei lá, uma frase, imagina que você tá lá, você tem que ficar a aula inteira ouvindo aquela pessoa falando um monte de coisa, sendo que você já entendeu na primeira frase. Você cansa, não aguenta, né? Ou você vai falar, não, beleza, entendi. Daí fala, tá, você entendeu? Então, mas então. E continua falando. Então você não aguenta. Então é nesse sentido, assim. Tenta procurar ao seu redor quem você consegue entender melhor o que está falando. Você consegue aprender melhor como está falando. Isso também pode facilitar uma outra coisa que eu não tinha pensado antes. Ver no YouTube. Assiste, sei lá, tem muito vídeo da mesma coisa, né? Pesquisa o mesmo assunto e assiste um monte de vídeo diferente. Aí o que você entendeu com mais facilidade, você tenta entender por que eu entendi melhor esse do que aquele. Ele tá falando de um jeito assim, assim, assado, não sei o quê. Né? Até agora tá bem assim, a resposta que eu posso te dar. Mas
Não sei, posso pensar mais sobre isso, para deixar isso mais claro, né?